Aqui falando de uma coisa muito bacana, muito boa. Os Alcoólicos Anônimos celebram 90 anos neste ano, né? E fundado em 1935, os Alcoólicos Anônimos estão completando 90 anos e que vem recuperando muitas vidas, né? Não que o álcool seja alguma coisa boa, nem que o grupo, assim, o fato dele existir, acho que talvez dá até uma tristeza, mas o fato do grupo recuperar vidas, isso traz muita alegria, né? Muito resultado e coisa boa para a nossa sociedade, né? Muitas pessoas aí dependentes do álcool. E um fato curioso aqui que eu não sabia, muitas mulheres depois do Covid começaram a buscar o Alcoólicos Anônimos, o que mostrou ali uma certa invisibilidade desse pessoal. A Mani. A música da Mani é boa. Qualquer uma da Taylor. Eita, nossa, qualquer uma da Taylor. Muito bom. E aí, dá gente, pra fazer um jantar com a música da Taylor? Vocês já ouviram falar dos Alcoólicos Anônimos? Conhece o trabalho? Teve até uma novela, muitos anos atrás, que abordou esse tema. Mulheres Apaixonadas. Era? Sim. Que abordou esse tema, era bem... professora. Eu lembro que tinha mesmo. Fez bastante sucesso. Não vou lembrar. E aí eles apresentavam bastante esse tema, foi bem interessante. Eu fiquei sabendo por essa novela. Mas eu era bem novinha, você lembra disso ou você procurou na internet? Não, eu também era Você lembra? Nossa, você era bebê? Duas matriarcas aqui, ó. Novinha. Eu lembro disso. Se for aí. a mesma, mas é que talvez já tenha retratado em outra... Uma reprise, você Era quer dizer? professora? Eu não lembro direito. Mas era bem interessante, Essa não é da minha época. Não, com certeza não. Ô Maíse, muitas pessoas que fazem a bariátrica acabam... troca de vícios, entrando pro alcoolismo, né? É porque você tira um vício de algo, né? Porque a comida acaba sendo um vício pra quem tem obesidade, né? E aí troca um vício por outro. Tem uns que vão pra doces que não precisam comer muito, tem uns que vão pro álcool, tem pessoas que vão pro cigarro mesmo. E o interessante dessa instituição, o que é essa? É um sem fins lucrativos, né? É um movimento que acontece ao Alcoólicos Anônimos, são as reuniões, né? E que vão ali, são pessoas que vão ali anônimos, né? Porque eles não... Aquilo que acontece na reunião não é para ser divulgado, não é para manter a privacidade da vida das pessoas. As pessoas abrem ali, falam das dificuldades que têm enfrentado, das vitórias que têm conquistado, e na maioria delas vão seguindo os passos. Eles têm até uma frase, né? Por hoje eu não bebi, né? Porque até hoje eu não bebi, algo assim, né? Porque eles venceram até hoje. É interessante, é um grupo de apoio. Tudo que ajuda é muito bom. Do que eu acompanhei, é um alto índice é o maior índice de que saem curados de lá, é muito bom. Porque, assim, a pessoa que tem problema com o álcool, dificilmente ela consegue abandonar sozinha, né? E o Alcoólicos Anônimos é uma estratégia de grupos de apoio, que a pessoa frequenta as reuniões. Muitas vezes tem um padrinho, que é uma pessoa que está livre há mais tempo da dependência e que acaba ajudando, e você presta contas. E nesse caminhar de prestar contas, de ter alguém a quem recorrer no momento de crise, de você ter as reuniões que são terapêuticas, porque elas são momentos de você compartilhar, as pessoas vão encontrando força para vencer os vícios. Eu acho que o mais interessante é você ver que outras pessoas têm fraquezas também, né? Porque você acha que nesse momento a fraqueza é sua, você não conseguir, aquela frustração de você não vencer aquilo que está te vencendo, parece que é algo que é uma fraqueza sua, inerente sua, e que você não vai conseguir. E você estando num grupo desse onde muitas pessoas relatam, você consegue identificar que o problema não é seu, né? Não é só seu. E ali você identifica, você vai se identificando com outras pessoas. Às vezes encontra outros piores ou melhores, mas ali você vê que a culpa não é sua. E aí, nesse grupo de apoio, como você disse, você vê que você não está sozinho. E aí, um vai ajudando o outro e... Tem uma novela... só um pouquinho. Não, Tem uma novela que tá reprisando aí. Na verdade, não tá reprisando porque foi feita uma releitura dela, em que a Paola Oliveira, inclusive, faz a Heleninha Reutemann. E ela é uma pessoa que participa aí do Alcoólicos Anônimos, né? Em Vale Tudo. E é um exemplo de como o alcoolismo e o tratamento no AA é encarado, né? Outras novelas também já fizeram essa
representação. A primeira versão, quem fazia a Heleninha era a Renata Sorrah. E ela trouxe essa sensibilidade para esse papel, né? E há muitos anos, né? Então, eu acho que é um tema que, felizmente ou infelizmente, né? Tá sempre em voga, infelizmente, porque é um vício e felizmente porque é algo que trata. Agora, vocês acham que tem muitas pessoas que já são dependentes químicos de álcool, mas acham que é só um hábito, que é só bebe socialmente? Ah, sim, a maioria. Mas não aceitam como álcool? Dependência. Sim. Você acha que isso acontece com muito? certeza. Acontece pouco? Como é que vocês enxergam isso? Acho que tem igual em droga, né? A pessoa fala assim, não, eu bebo, eu paro quando eu quiser, né? Tipo assim, eu consigo beber e me controlar. Mas na verdade não, né? Quando dá o primeiro gole, ele começa a beber, que tá num bar, às vezes com os amigos, já perde o controle, né? Não consegue ficar só no primeiro copo ali, né? Na primeira latinha. A visão que eu sempre tive de álcool, atualmente eu não estou bebendo, já bebi, mas nunca fui de beber muito, mas eu já tive sim algumas fases, que assim, o álcool, eu sempre tive essa percepção de ser um facilitador mesmo, às vezes para quem tá precisando relaxar, vai ali, toma uma cervejinha ou toma uma taça de vinho, né, te ajuda, às vezes até esvaziar um pouco a cabeça, ficar mais relax e tal. Moderadamente eu acho muito ok um consumo razoável, né? O problema é quando, né, você não consegue se desvencilhar disso, né? Eu já tive momentos bebendo pouco, né? Eu bebia só de final de semana, mas aonde às vezes um final de semana ali que iria acontecer alguma coisa onde eu não ia tomar a minha cervejinha, eu ficava incomodado. Eu ficava um pouco, então antes de ir, deixa eu passar ali e pegar. Aí assim, beleza, era pouco. Não bebia dia de semana. Realmente, foi uma época que eu bebia só final de semana. Só que aí você tem que medir, né? E aí? Eu tô refém disso? Não tô? É normal isso? Não é? Tá saudável? Não está? Né? E o meu caso aqui ainda é um caso moderado, mas há pessoas que eu conheço que bebem todo dia, chegam em casa, tem que tomar uma dose de pinga, né? Então, assim, a partir do momento onde deixa de ser um meio, uma ferramenta, um facilitador, né? Foi a palavra que eu usei. E acaba se tornando o fim, né? Acaba se tornando o objetivo final. Não, eu preciso disso, né? Aí realmente acho que convém buscar, né? Ajuda. E sempre há sinais antes da coisa ficar grave. Ô Lucas, eu vi um ator e ele contando que foi fazer o Dry January, né? Que é o janeiro seco. E aí ele disse que foi fazer porque existe um desafio disso, né? E aí ele falou, vou fazer esse tal do janeiro seco. E aí ele começou a fazer e ele não se considerava uma pessoa que bebia, assim, muito. E aí nesse primeiro mês ele teve muita dificuldade, foi muito difícil para ele. E ele disse que algumas vezes ele até chegou a beber, não conseguiu. E aí ele se assustou. Ele falou, não, eu vou ficar pelo menos 3 meses sem beber. Aí quando ele ficou os 3 meses sem beber, ele viu a mudança dos hábitos dele, ele viu a melhora na disposição, no ânimo, no relacionamento familiar. Ele falou, vou ficar 6 meses. Aí quando ele ficou 6 meses, ele falou, já fiquei 6 meses, eu vou ficar 1 ano. E aí depois que ele ficou 1 ano, ele falou assim, olha, vocês estão bem pra minha vida que eu vou parar de uma vez por todas. Eu me preocupo, Maia, quando as pessoas elas falam assim, vou tomar aqui só pra relaxar. Eu vou tomar aqui só porque o meu dia foi muito estressante. Eu acho que quando a pessoa... Vai ter sempre uma desculpa. Mas quando a pessoa tá usando... Minha percepção, né? Quando a pessoa tá usando pra lidar com a situação da vida, eu já acho que tem um problema. Eu acho que a bebida tinha que ser, no máximo, assim, vou celebrar alguma coisa, sabe? A gente vê isso, né, nos escritos da Bíblia. Vai ter um casamento, vamos celebrar. Vai ter uma ocasião especial, não é algo recorrente, sabe? Não é algo do uso contínuo, do uso diário. Mas eu vejo que muitas pessoas falam assim, vou tomar uma cervejinha só pra dar uma relaxada. Pô, já tenho... Eu olho e falo assim, acho que tem
alguma coisa faltando nesse coração pra precisar... Não sei, minha percepção. Não, eu não concordo, mas eu ainda acho que assim, é que há situações, principalmente pra quem às vezes vai sair e não tá tão disposto, às vezes, né, uma cervejinha, tô falando de uma cervejinha, né, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando pra sair e encher a cara. Mas ajuda até a pessoa a se soltar um pouco mais, né, mais nesses pontos. Mas assim, eu me admiro muito, assim, com quem frequenta os Alcoólicos Anônimos. Eu tenho mesmo, assim, uma admiração grande. E não só para álcool, né? Mas para qualquer vício que a pessoa tenha, que ela senta, né? Reflete, fala, não, cara, eu preciso de ajuda. Essa pessoa é de uma coragem muito grande. Sim. Porque não é fácil. Não só o álcool, né? A gente vê pessoas com outros vícios... onde é muito mais fácil você aceitar e tá tudo bem. Você poderia estar tendo ali uma vida melhor, talvez um relacionamento. O grande problema da maioria dos vícios é que eles atrapalham muito o relacionamento. Eu vejo muito isso acontecer. E a pessoa não enxerga isso ou não quer ao menos fazer algum esforço pra... E aí, e assim, ouso dizer que mais da metade dos viciados... eles acham que é normal. É isso aqui que eu gosto, né? Eu gosto disso aqui e aceita que eu gosto. Então, pra quem realmente senta e fala, não, eu preciso mudar a minha vida, a maioria das pessoas passam por uma experiência transformadora. Assim, os relatos que a gente escuta de quem conseguiu superar é de se louvar mesmo, porque é uma transformação na vida da pessoa. E o Rodrigo falou de famoso. Já vi gente, tanto famoso quanto até pessoas, às vezes, que recebe um salário pequeno, né? Às vezes a pessoa destrói a vida por conta de vício em álcool ou drogas, né? Porque você já ganha, às vezes, um salário pequeno. E daí você vai, só mais uma. Aí chega, já gastou tudo com bebida e não sobrou nada, às vezes, pra você curtir com a sua família ou pra você pagar uma conta. Então, aí, além de atrapalhar a sua saúde, atrapalha a vida, né? A sua saúde financeira, todo o contexto da sua família ali. E eu acho que também comunidade é tudo, né? Eu acho que você acaba criando a sua comunidade ali, um momento de apoio, também de educação, né? Então, você poder não só desabafar, mas ter essa comunidade para se apoiar, né? E é algo que me chama atenção aí do número de mulheres, porque eu tinha, assim, na minha percepção pessoal, que os alcoolistas eram, em sua maioria, os homens. E aí eu não sei se eles ainda são, em sua maioria, os homens, e se as mulheres procuram mais ajuda. Sim. E aí, por isso, também esse reflexo do... Eu acho que as mulheres procuram mais ajuda. Esse aumento das mulheres, ou se realmente o número dos alcoolistas seria, a sua maioria, feminina. Eu só deixo assim, né? Faça uma experiência. Passa aí um mês sem beber nada. Tem reuniões online, Você, né? de repente, vai descobrir que não é só uma vontade, não é só um desejo, não é só porque você quer relaxar. Talvez é porque você não consegue mais ficar sem. Eu acabo fazendo isso com muitas coisas que eu gosto bastante. É isso que eu ia falar. Cuidado com os pequenos vícios. Isso. Né? Por exemplo, você que precisa do café para acordar... Você que precisa do café para acordar no meio da tarde. Você que precisa do pré-treino para treinar. Você que precisa, então, sabe? açúcar, depende das coisas, Olha, eu preciso do açúcar para ser feliz. Eu já São vícios. Cortar açúcar é difícil. Já fiz com a minha esposa 20 dias sem açúcar. A gente é viciadinho. São pequenos vícios que vão te dominando. Muito